Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Bolsonaro conta tudo sobre a manifestação que fez o sistema tremer. É isso mesmo. O ex-presidente Jair Bolsonaro participou ao vivo do programa Oeste Sem Filtro. Falou da manifestação do último domingo que incomodou o sistema, das acusações de uma suposta tentativa de golpe de Estado e de anistia para os presos do 8 de janeiro. Eu queria saber a avaliação que o senhor faz da manifestação. Bem, o pastor Silas Malafaia, que fez meu casamento há poucos anos, né? Eu tenho sempre contato com ele. Conversou comigo sobre essa necessidade, que não era por mim, era por todos nós brasileiros. Tá? E ele queria, nesse ato, que realmente nós que fomos falar ali, dessemos recado para o Brasil, para o mundo. E eu fiz um convite, então, para os brasileiros, obviamente, né, que comparecesse a esse ato sem faixa, sem cartazes. Também pedi que ninguém realizasse manifestação em nenhum outro município do Brasil, a não ser fora do Brasil. E tudo saiu dentro do script. E eu falei ali no meu convite que queríamos duas coisas: me defender das acusações e mostrar uma fotografia para o mundo do que está acontecendo na política nacional. Até eu sempre tenho falado, né? Eu já vi time de futebol ser campeão sem torcida. Agora, um presidente sem povo é a primeira vez que estamos vendo. Então, eu acredito que o comportamento de todos ali na tribuna, que é o carro de som, saiu a contento. Uma manifestação fantástica. Não precisa falar em números, Augusto. Eu acho que ninguém discorda que foi, no tocante ao visual, a maior da Paulista até hoje. E, obviamente, o povo foi lá, participou do livre, espontânea vontade e também porque tem um sentimento que algo está acontecendo de errado no nosso Brasil. Eu costumava sempre dizer, ao longo de 4 anos de mandato meu, que a liberdade é algo mais importante que a própria vida, que uma pessoa presa, ela perdeu a sua vida. Eu acho que é uma coisa terrível, ainda mais se essa pessoa, uma vez presa, obviamente, sem culpa de nada, e por, segundo alguns, né, exagerar o tocante à sua liberdade de expressão. Então, quero falar apenas a dona Michele, acho que foi muito bom a oração dela, como ela se direcionou à população. O Malafaia fez algo, no meu entender, que foi cronológico, e ele tem falado, desafia qualquer um a provar onde ele mentiu, ele não teve nenhuma mentira ali, e eu dei o fechamento e fui para cima do apaziguamento, né? Uma anistia, e isso tem que vir mais do lado de lá. Eu sei que o parlamento é um ente que decide essa questão, mas partindo do executivo seria muito bem-vindo. Eu acho difícil e eu falei uma coisa ali que eu acho que toca, né, muita gente. Temos hoje órfãos de pais vivos, condenados a 15, 16, 17 anos de cadeia. São pobres coitados, na verdade, o linguajar é esse mesmo, que pegam uma pena enorme por ter participado, alguns nem tanto, né, daquele ato de vandalismo que nós condenamos desde o primeiro momento, mas que a gente entende também que a CPMI não apurou absolutamente nada, a não ser cumprir uma determinação do governo, e temos esse problema pela frente, tá? Que eu acho que está mais do que debatido, da forma como as questões de liberdade de expressão estão sendo conduzidas no Brasil. Então a gente luta para que, e pede a Deus também, né, que as pessoas que estão extrapolando voltem à normalidade e nos dê esperança de que a liberdade realmente vai ser mantida no Brasil, porque sem ela não temos democracia. Presidente, no seu pronunciamento o senhor explicou o que é preciso fazer para que se decrete o estado de sítio. Eu pergunto por que isso e queria que o senhor repetisse a explanação. Augusto, desde quando eu assumi, falava que eu ia dar um golpe. E eu joguei dentro das 4 linhas o tempo todo. Ninguém acha uma coisa minha fora das 4 linhas. Alguns até acham que eu
devia me exceder em algum momento, né? Não fizemos isso. Golpe, até pela tua idade, você é testemunha que envolve conspirações, envolve articulações, um submundo, envolve gente de todos os poderes, da imprensa, com dinheiro, com tropa, né? E outras coisas a mais. Bem, nada disso se cogitou. Daí foram para o lado que eu iria dar um golpe via minutas. Primeiro foi uma minuta encontrada na casa do Anderson Torres. Seria uma minuta de estado de defesa. Depois falou-se também em artigo 142. Deixo claro que artigo 142, qualquer poder, qualquer um dos três poderes pode utilizar o artigo 142 quando ele notar que um outro poder está se excedendo. E agora que mais se fala na imprensa, né? Uma minuta do estado de sítio. Queria dar um golpe em cima disso. Primeiro, ninguém dá um golpe em cima de dispositivo constitucional. Não existe isso aí. Agora, como é que acontece o estado de sítio? São três momentos. Estado de guerra, o Brasil está entrando ou para entrar num conflito. Quando há algo de comoção nacional, ou quando o estado de defesa, que é o mais brando, não deu certo. Bem, aí então o presidente convoca os conselhos da República e da Defesa, o total em torno de 15 pessoas, ali presente nesses 15 aí, ali é o presidente da Câmara, do Senado, líderes de minorias, ministros, né? Para você discutir se vai levar avante a decretação do estado de sítio ou não. A primeira resposta, não houve convocação dos conselhos, zero. Não foi dado o primeiro passo. E digo, claro, se porventura alguém convocar um dia estado de defesa ou sítio, ou o artigo 142, esse é um remédio previsto na Constituição. Bem, depois do presidente ouvir esses conselhos, que eles são consultivos, daí ele enviou uma mensagem para o parlamento pedindo autorização para decretar o estado de sítio. E o Congresso, uma vez autorizando, o presidente decreta o estado de sítio. E ele passa a ser responsável diretamente por todas as ações daquele momento. Bem, nada disso aconteceu, porque bate nessa tecla o tempo todo que eu queria dar um golpe utilizando o estado de sítio. É um absurdo, são narrativas que a gente não consegue entender como é que gente, assim, crítica à imprensa, que a imprensa não consegue entender isso daí e continua massificando, me acusando e praticamente me condenando publicamente de algo que não foi feito. E se falar, vamos supor que fosse um golpe, estado de sítio, quem daria o golpe, quem estaria dando o golpe seria o parlamento brasileiro, não o presidente, porque o parlamento é a última palavra no tocante à decretação desse estado de sítio. Presidente, o senhor não só propôs a pacificação, como sugeriu uma medida concreta, a anistia. O senhor acha que isso vai se transformar numa campanha, é o início de uma campanha, pela soltura dos presos sem julgamento, para começar? Olha, eu entendo que é um exagero nessas penas. Como eu entendi lá atrás, os 8 anos e 9 meses para o Daniel Silveira, né? Tanto é que eu concedi a graça para ele, depois o Supremo, quando eu saí, derrubou o decreto. Eu acho que os parlamentares, né, que já são simpáticos com essa ideia, não são maioria no meu entender ainda, conversarem com calma, com tranquilidade, com o seu colega do lado, alguns até do Centrão ainda que não se definiram, porque estão na base do governo e seguem orientações do governo, não apenas questões aí de tratar dos assuntos que interessam para o governo no momento. Aqui essa é uma questão extra. Dá para convencer a esse pessoal e num projeto de lei botarmos um ponto final nisso, porque, como disse lá na Paulista, é muito dolorido você saber que são órfãos de pais vivos no Brasil. Já houve, não faz tanto tempo assim, a campanha pela anistia, né? 7-9, né? Apoiada pela esquerda, sobretudo. Agora não pode começar uma campanha da anistia pela direita? Olha, são pessoas que, algumas ali se excederam, invadindo ali prédios públicos e depredando. Tá? Erraram, tem que pagar pelo seu erro, mas eu acho que ninguém de sã consciência vai aceitar que 17 anos é uma pena justa para quem errou lá, não tem cabimento. E, por exemplo, né, uma das circunstâncias que eles foram tidos como culpados foi a tentativa armada de mudar
estudar o Estado Democrático de Direito. Pelo que me consta, nenhuma arma foi apreendida naquele evento. No primeiro dia, mesmo domingo, 8 de janeiro, eu estava hospitalizado, inclusive com morfina, né, que foi a terceira vez que teve uma crise de aderência no intestino. Nós tuitamos repudiando aquele ato. Mas o governo pegou aquilo, que a história não pôde ser contada pela CPMI lá que funcionou no Senado Federal, porque o ingrediente político entrou pesado. Ele é um partido forte, do Kassab, por exemplo, o PSD, todos os parlamentares votaram com o governo, né? E, obviamente, isso é péssimo, não pode, no meu entender, né? Cada um faz o que bem entender com o seu partido, não posso responder pelos integrantes do partido. Eu sempre fui independente em todos os partidos que eu tive dentro da Câmara. Mas votar favorável àquilo, né? Deu força para que punições acontecessem. E colocou o governo Lula, que vive de mãos dadas com ditadores, uma situação momentânea lá atrás como grande democrata do Brasil. E em frente à PF, advogados de Bolsonaro soltam verbo e detonam narrativa da velha mídia. Os advogados do ex-presidente Jair Bolsonaro soltaram um verbo em frente da Polícia Federal em São Paulo. Bolsonaro foi chamado para falar sobre a apuração de uma possível importunação a uma baleia. Os defensores falaram sobre o ato do último domingo na Paulista. Negaram que Bolsonaro tenha admitido participação na construção de uma minuta golpista e detonaram as narrativas fraudulentas da velha mídia. Vocês não aprendem. Ajuda. Doutor, qual a expectativa dos depoimentos, primeiro do ex-presidente Bolsonaro? Calma. Nós vamos falar, o doutor Paulo vai falar agora sobre o ato maravilhoso de domingo que reuniu milhares de brasileiros na Avenida Paulista, ato pacífico, ato de demonstração de força política do presidente e do seu grupo, mais de 100 deputados, 10, 12 senadores, 15 senadores, governadores, prefeitos, uma demonstração de patriotismo e que mostra a força da direita e a força do bolsonarismo. A defesa tem um ponto aqui extremamente significativo para comentar. No seu pronunciamento por ocasião da manifestação, o presidente Bolsonaro mencionou e comentou uma minuta do suposto estado de sítio, a partir do que começou-se a divulgar na mídia a informação de que a Polícia Federal estaria interpretando aquilo como alguma forma de confissão de que de fato ele sabia da existência de alguma minuta com aquele teor. Eu quero reiterar, e esse assunto já foi explicado tempos atrás, dias atrás, que as minutas a que o presidente se referia foram encontradas na sala do PL por ocasião da busca e apreensão à vida 15 dias atrás, foram minutas que eu, enquanto advogado, encaminhei para ele no dia 18 de outubro de 2023. Portanto, ele comentava sobre algo que ele teve conhecimento, que ele teve ciência muito tempo depois. E reitero, se as autoridades policiais veem nisso uma forma de confissão, a defesa entende que o que se assiste é realmente uma pobreza muito grande de elementos nessa investigação semi-secreta, da qual a defesa não tem acesso e, ao que parece, não tem acesso justamente pela fraqueza dos seus elementos. Repito aqui o que o doutor Paulo diz nesse momento. Se as autoridades competentes entendem que o presidente, na fala dele do ato, é uma assunção de culpa, até o presente momento não há prova nenhuma contra o presidente e contra ninguém. É isso. Sobre o inquérito de hoje. Na saída a gente conversa com vocês, pode ser? Pode ser. A gente fala de hoje. Obrigado. E Lula admitiu que ato de Bolsonaro na Avenida Paulista foi grande. Petista afirmou que não é possível negar um fato, mas afirmou que ato foi em defesa do golpe. Bolsonaro respondeu na Revista Oeste a fala de Lula. Abro aspas aqui para a fala de Lula. Eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem. Como as pessoas chegaram lá, é outros 500.
Lula disse ainda que o ato foi em defesa do golpe, e abro aspas mais uma vez, eles todos com muito medo, muito cuidado. De qualquer forma, é importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira, fecho aspas. O senhor gostaria de comentar essa declaração? Dizer para o Lula que não se tem notícia de um só celular furtado ali. Né? Uma lixeira queimada, um vidro quebrado. São essas pessoas que levam o Brasil nas costas, né? Porque trabalham de verdade. Como chegaram? O combustível não foi pão com mortadela. Tá? E quando ele fala em golpe, ele acusa o Supremo Tribunal Federal e o Congresso de golpe por ocasião do impeachment da Dilma. Então, quando não interessa para ele, ele desqualifica e vai para o mais rasteiro possível as suas comparações, né? Então, eu acho que dispensa até comentários, porque hoje em dia, como ele nunca conversou com a população, como sempre conversei enquanto presidente, no cercadinho, e continuo conversando, ele não sabe que essas pessoas aprenderam muito ao longo dos últimos anos, em especial através das mídias sociais, a qual ele deseja censurar com um projeto que está dentro do Congresso Nacional, para que esse povo não tenha informações e não possam realmente entender o que acontece com o seu país. Então, uma resposta de alguém que está rancoroso e dizer para ele, né? Olha, ele não consegue botar 5 mil pessoas numa live semanal, pelo amor de Deus. Ninguém tem paciência de ouvir aquelas asneiras que ele diz ali, tá? Até aqui, estamos quanto? Perto, 250. 250 dividido por 5, Lula, dá 50, isso, tá? Telas. Então dá 50, essa live aqui dá 50 vezes mais. Lógico que aqui vem da revista Oeste, tá? Eu ajudo a potencializar um pouquinho aqui, tá? Mas está um pouco acima da média. Se pegar só essa um pouquinho acima da média, vai dar algumas dezenas de vezes mais a live dele. Ele não tem o que apresentar numa live dele. E outra notícia já na tela. Governo ameaça deputados que assinaram o impeachment de Lula. Eles poderão perder cargos no Executivo e repasse de emendas parlamentares. O governo federal enviou um recado aos líderes partidários da Câmara dos Deputados, com ameaças aos deputados que assinaram o pedido de impeachment contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com a CNN, o deputado José Guimarães foi encarregado de levar a mensagem do Planalto aos deputados nesta terça-feira 27, durante um encontro de líderes. O parlamentar cearense informou que os deputados que assinaram o impeachment poderão sofrer duras consequências: a perda de cargos no Executivo, como cargos regionais, e o bloqueio de repasse de emendas parlamentares. A orientação do governo é que os deputados retirem a assinatura do documento. Caso contrário, sofrerão as penalidades descritas. O prazo máximo para remover a assinatura é até esta quinta-feira 29. Partidos políticos que possuem integrantes em cargos na esplanada também assinaram o pedido feito pela oposição, como União Brasil, PP, PSD e Republicanos. Tal atitude mostra o medo de Lula em sofrer um impeachment. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.